Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação do professor Bruno Galvão, de Ciências, e do professor Júlio Bastos, de Física. Seja bem-vindo, professor Júlio. Tudo bem, Cláudia? Lembrando que você pode fazer a sua pergunta pelo telefone fixo ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp nos números que aparecem agora aí na sua tela. Enquanto você envia mais perguntas para a gente, nós vamos relembrar alguns conteúdos. Então, professor Júlio, tudo bem? Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, professor Bruno? Tudo jóia. Diga para nós quais foram os conteúdos trabalhados nas aulas de hoje. Muito bem. Hoje nós tivemos duas aulas de física. A primeira aula, para o primeiro ano do ensino médio, nós falamos sobre as forças que atuam nos movimentos circulares. Então, eu também aproveitei para falar de força centrípeta e falar um pouco sobre os conceitos que a gente trabalha nos movimentos periódicos, como o conceito de período e frequência. Além disso, também falei um pouco sobre a diferença da velocidade linear e da velocidade angular nesses movimentos. Para o terceiro ano do ensino médio, nós continuamos falando sobre circuitos elétricos, só que agora nós trouxemos a abordagem do conceito de potência elétrica e resolvemos alguns exercícios de circuitos envolvendo potência, corrente e resistência elétrica. Ótimo! Agora que nós já relembramos as aulas do professor Júlio, nós vamos voltar para as nossas perguntas. Vamos lá. E a primeira pergunta é uma pergunta de primeiro ano, justamente para o professor Júlio. É possível ter um movimento com velocidade constante e ter aceleração? Sim, é uma pergunta interessante e a resposta é sim, é possível termos um movimento com velocidade constante e que tenha aceleração. É importante lembrar, estudante, que a aceleração ela não serve apenas para mudar o módulo da velocidade, não serve apenas para aumentar ou diminuir o valor dela. Serve também para modificar a direção e sentido de um movimento. Então, no caso de um movimento circular uniforme, aonde eu vou descrever uma trajetória curvilínea, eu posso sim ter velocidade constante e ter uma aceleração. Neste caso, a aceleração será responsável única e exclusivamente em modificar o sentido de movimento do corpo. Ótimo. Então chegou agora uma pergunta para o professor Bruno. É do Pedro, da Escola Estadual Oscar Arthur Guimarães. É do 9º ano a pergunta. Os 24 pares de cromossomos no nosso corpo inteiro ou é só uma célula? Oi, Pedro. Obrigado por sua pergunta, viu? Primeiro é que cada célula do nosso corpo, cada célula, nós temos trilhões de células e cada célula, não importa se é a sua célula que constitui aqui a sua pele, se é a célula que constitui os seus músculos, cada célula do seu corpo possui todos os 23 pares de cromossomos, exceto os gametas, ou seja, no homem os espermatozoides, na mulher os óvulos, que aí nós não temos os pares, nós temos 23 cromossomos, mas não aos pares. Então, se eu penso em pares, 23 pares de cromossomos, como são aos pares, eu tenho ao todo 46 cromossomos por célula do nosso corpo, ou 23 pares, repito, exceto os gametas, ok? E chegou mais uma pergunta para você mesmo. O que são vacinas e como funcionam? Bom, no momento que estamos vivendo e a nossa esperança por vacinas, essa pergunta é muito pertinente, né? Bom, pensando no seguinte, vamos colocar o exemplo atual. Nós temos aí o coronavírus. Então, o vírus é um micro-organismo, ele é muito pequeno, ele é composto basicamente de algum material genético, ou DNA ou RNA, nesse caso RNA, e ele pode ter uma cápsula proteica, e vamos pensar nessa cápsula proteica. Você precisa de ter uma resposta imunológica, ou seja, ter células do seu corpo que aprendam, vamos dizer assim, a combater esse vírus. De preferência, antes de você entrar em contato com esse vírus. Então, imagina que eu pego alguma dessas proteínas desse vírus, não o vírus inteiro, porque ele pode ser perigoso. Então, você tira algumas proteínas, ou uma proteína muito importante desse vírus, e faz um preparado, faz uma substância com ela para injetar num ser humano
Para quê? Para aquele ser humano entrar em contato com algo desse vírus antes de entrar com o vírus todo. Então, essa proteína que você entrou em contato com o vírus, seu corpo pode produzir anticorpos contra ela, e aí, se você conseguir gerar o que nós chamamos de memória imunológica, ou seja, ter células guardadas que já reconhecem essa proteína, se algum dia você entrar em contato com o vírus de verdade, as suas células já reconhecem aquela proteína do vírus. Então, isso seria uma vacina eficiente. Você também pode usar o vírus inteiro, desde que seja um vírus inativo, que ele não tenha atividade. Aí você pode injetar um vírus que ele tenha sido devidamente inativado ou atenuado, que ele seja mais brando. Então, tem esses tipos de vacinas. Ou o material genético desse vírus ser injetado na pessoa. Só que isso precisa de muito estudo para saber que não vai fazer mal para a pessoa. Essa é a ideia da vacina. Permitir que você entre em contato com algo do vírus ou com o vírus inativo que vai permitir você enfrentar essa doença facilmente quando esse vírus entrar em contato para valer com você. Ótimo. Vamos ver a próxima pergunta. Qual é a relação entre potência elétrica e energia elétrica? Uma pergunta do terceiro ano, professor Júlio. Muito bem. Quando eu estava explicando para vocês o conceito de potência elétrica, eu peguei uma definição mais geral desse conceito que envolve justamente a ideia de trabalho ou de energia, né? Quando a gente pensa no conceito geral para potência, não importa se é potência elétrica, potência mecânica, a gente tem uma razão que envolve a energia dividido pelo tempo, certo? Então, a gente pode dizer que existe essa relação entre as duas grandezas, energia e potência, lembrando que existe o fator tempo aí no meio dessa expressão. Eu dei inclusive o exemplo pegando dois automóveis parados no sinal vermelho de uma rua qualquer. Dois motores diferentes que são acionados ao mesmo tempo. Qual deles vai desenvolver mais velocidade após um certo tempo? Nesse caso, eu estou falando de velocidade, mas podemos falar de energia cinética, né? A professora Débora falou um pouquinho de cinética no bloco anterior, ela estava explicando o conceito na química. Na física, a gente também trabalha com isso, com a energia cinética, que é uma energia relacionada com o movimento de um objeto. Então, se eu penso da seguinte forma, eu tenho dois objetos que estão inicialmente parados e eu aplico uma determinada força para que elas possam movimentar-se. Nesse caso, qual desses dois objetos vai ter maior velocidade no mesmo intervalo de tempo? Vai ser aquele que consegue transformar mais energia naquele tempo, ou seja, aquele equipamento ou aquele motor que tem maior potência. Então, potência nada mais é uma relação que depende da energia dividida pelo tempo. É isso. Obrigada. E agora uma pergunta do nono ano. A meiose sempre ocorre na produção de gametas? Ok, tem até uma relação com a pergunta da mitose. A meiose, ela sempre vai ocorrer na produção de gametas em animais. Só que a meiose em plantas, em vegetais, ela vai participar não do processo da produção de gametas diretamente. A meiose em plantas, ela vai formar o que nós chamamos de esporos. Esses esporos vão formar o que nós chamamos de gametófitos depois, e aí os gametófitos é que vão formar os gametas. Então, os gametas são formados lá na frente nas plantas. Muito antes, você tem a meiose. Então, nas plantas, a meiose não participa da formação direta de gametas. Vamos a mais uma pergunta do primeiro ano. Qual é a diferença entre velocidade linear e velocidade angular, professor Júlio? Muito bem. Essas duas velocidades, o próprio nome delas já nos dá um indicativo do que significa cada uma delas. Embora ambas relacionem movimento com o tempo, nós temos uma ligeira diferença conceitual aqui. Eu vou usar o flipchart para mostrar essa diferença para vocês. Olha só. Vamos imaginar que eu quero sair deste ponto e quero chegar até aqui. Ou seja, eu quero sair do ponto A e quero chegar até o ponto B.
Quando a gente pensa em velocidade linear ou velocidade tangencial, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a razão que nós vamos ter da variação das posições A e B, ou seja, uma distância linear dividida pelo tempo, né? Então, a gente pode escrever dessa forma aqui, D sobre T. Quando nós pensamos em velocidade angular, o que acontece? A gente vai ter que pensar, vou tentar fazer aqui um esboço de uma trajetória circular. A gente pode ter as duas coisas, pode ter tanto a velocidade linear como a angular. Mas no caso da angular, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui de novo, ponto A e ponto B. Só que agora o que eu estou querendo saber é qual foi o ângulo que eu descrevi, um ângulo alfa, por exemplo, qualquer, quanto que eu percorri em graus ou em radianos dentro desse intervalo de tempo. Então, embora seja uma razão entre duas variáveis, assim como na velocidade linear, aqui a gente está trabalhando com um comprimento. Comprimento dividido por tempo. Aqui a gente está trabalhando com ângulo dividido por tempo. Então, a velocidade angular, opa, tem uma falhada aqui, seria o ângulo alfa dividido pelo tempo. Ok? Então, essa é a diferença entre as duas velocidades. Enquanto uma trabalha com o comprimento, a outra trabalha com ângulo. Ótimo. E ainda para você, professor, por que a potência de um chuveiro na posição inverno é maior que na posição verão? É uma pergunta de terceiro ano. Ótima pergunta. A gente agora está saindo do inverno, chegando na primavera, né? Então muitas vezes você vai mudando a posição da sua chave seletora do chuveiro, né? Sai daquela posição inverno, coloca na posição verão. Mas então por que na posição inverno a água sai mais quente, né? Por que quando você pensa numa posição inverno, eu tenho uma potência maior no meu chuveiro? Isso tem relação direta com a resistência dentro do chuveiro. Todo chuveiro ele tem internamente essa resistência. E é uma resistência que geralmente você pode modificar o seu comprimento. Não sei se vocês vão se lembrar, a gente falou numa aula do ciclo 3 sobre segunda lei de Ohm e circuitos. E eu expliquei naquela ocasião que a resistência elétrica ela depende de 3 fatores. Depende do tipo de material, depende do comprimento da resistência e depende da espessura do fio. No caso de um chuveiro, se você puder abrir ou tiver a oportunidade de ver um chuveiro aberto, a resistência ela pode ser feita de algumas formas, mas uma das mais comuns é você ter duas resistências, dois trechos de comprimentos diferentes e de espessuras diferentes. Então, quando você mexe na chave seletora para mudar de posição verão para posição inverno, o que você está fazendo? Você está modificando a resistência. Modificando a resistência, você modifica a potência que será consumida por aquele chuveiro. E aí a gente pode usar uma daquelas expressões que eu mostrei na aula mais cedo para calcular essa potência, se você conhecer a resistência ou vice-versa. Porque você vai relacionar potência, resistência e diferença de potencial. A diferença de potencial é a mesma na instalação elétrica, ela não vai mudar. Então, o que vai mexer ali é basicamente resistência e potência. Se eu diminuir a resistência, eu aumento a potência. Se eu aumentar a resistência, eu diminuo a potência. E isso vai fazer com que a água seja mais ou menos aquecida para o seu banho. Espero ter respondido a sua pergunta. Ótimo. E parece, professor Bruno, que ainda há dúvidas quanto à mitose e à meiose, porque chega aqui para nós uma pergunta do 9º ano. Professor, poderia explicar novamente o que é mitose e meiose? Bom, mitose e meiose realmente dá um trabalhinho para os alunos entenderem e realmente não é um assunto simples. Eu vou tentar explicar rapidamente ali no flipchart para tentar facilitar aí o entendimento. Então, vou desenhar aqui uma célula. Eu vou colocar aqui, ó, um par de cromossomos homólogos. O que seria esse um par de cromossomos homólogos? Se eu estou falando do cromossomo 1 de uma célula, ele tem um par, ele tem um outro cromossomo 1. Então, é um par de cromossomos. Eles são homólogos porque eles
carregam características que estão envolvidas uma com a outra. Se eu tiver aqui nesse cromossomo aqui a característica que tem a ver com a cor dos olhos, nessa mesma localização no par dele nós também teremos características de cor dos olhos, por exemplo. Agora vamos pensar aqui nessa célula aqui, que na mitose, a principal característica da mitose é que essa célula aqui, que vai ser a célula-mãe, que vai gerar outras células, ela vai gerar duas células, deveria ter usado a outra cor, vai gerar duas células idênticas à célula-mãe. Se elas são idênticas, também vai ter o mesmo número de cromossomos. Olha só, o mesmo número de cromossomos que tem na célula-mãe tem nas duas células filhas geradas. Só que como que dois cromossomos, ou um par de cromossomos, vai gerar aqui 4 cromossomos, ou 2 pares de cromossomos? O que acontece é que essa célula precisa primeiro duplicar cada cromossomo deles. Então tem um cromossomo ali, vai duplicar, vai gerar outro. O outro cromossomo aqui, que faz par, duplicou, gerou outro. Agora sim a gente tem cromossomo suficiente para formar duas células filhas idênticas à célula-mãe. E aí, essa é a grande diferença da mitose para a meiose. Mitose, duas células filhas idênticas à mãe com o mesmo número de cromossomos. Já a meiose, vou desenhar uma célula igualzinha. Na meiose, nós vamos ter no final 4 células filhas, tá? Finge que o tamanho das minhas bolinhas aqui estão iguais, tá? Essas bolinhas representam as células. Só que essas 4 células que vão ser formadas, vai ser mais ou menos assim. Elas não vão ter a mesma quantidade de cromossomos que a célula-mãe. Elas vão ter a metade do número de cromossomos. Aqui a célula-mãe tem 2 cromossomos, as células filhas cada uma tem 1. O que vai acontecer aqui, primeiro, é que essa célula ela vai ser dividida em 2 células. Só que essas 2 células aqui, elas vão manter o par duplicado de cromossomos. Lembra quando o cromossomo duplicou lá na mitose? Aqui acontece a duplicação também. Ó. Repare que aqui só tem o cromossomo azul, preto, e aqui só tem o cromossomo azul. Isso é na meiose. Na meiose, o que você separou foi o par de cromossomos homólogos. Você separou, colocou um par para cá e um par para cá. Então, você não tem mais esse par, você separou eles. E é daqui que vão formar essas outras células aqui. Ó. Aí você vai ter uma próxima divisão em que essas cromátides irmãs aqui vão se separar. E essa seria a meiose. A meiose, então, forma 4 células filhas com a metade do número de cromossomos da célula-mãe. Muito bem explicado, professor Bruno. Vamos a seguir aqui. Uma pergunta de primeiro ano. O que significa a sigla RPM? Muito bem. Essa sigla ela é utilizada para a gente poder falar da frequência dos movimentos circulares. Como eu tinha explicado mais cedo na nossa aula, a frequência de um movimento periódico é a quantidade de vezes que aquele evento acontece num determinado intervalo de tempo. A gente costuma trabalhar na física com o tempo em segundo. Então, quando eu penso, por exemplo, que uma bicicleta, um pneu de uma bicicleta, completa 5 voltas a cada segundo, por exemplo. Então, podemos dizer que a frequência de rotação é igual a 5 Hz, que corresponde a rotações por segundo. Só que muito normalmente, principalmente na área da mecânica, a gente não trabalha com rotação por segundo, e sim com rotação por minuto. Ou seja, rotação por minuto seria, se a gente pegar a primeira letra de cada uma dessas 3 palavras, dá a sigla RPM, que é usada, por exemplo, para medir quantas voltas o meu ciclo do motor, por exemplo, aproveitando um pouco da ideia que o professor Bruno deu no bloco passado, quantos ciclos aconteceram em 1 minuto? Quando a gente pensa num motor a vapor, que seria o esboço de uma máquina, um motor de combustão de um carro, você tem conjuntos de pistões, de cilindros que se movimentam ali internamente.
E isso acontece repetidamente ali o tempo todo. Enquanto o motor está ligado, você tem movimento de pistão, de cilindro, né? E aí, o RPM seria quantas vezes aquele ciclo se repete dentro de 1 minuto? 100 vezes? 1000 vezes? 5000 vezes? Depende. RPM é apenas uma unidade alternativa que a gente usa para medir frequência. Ao invés de usarmos rotação por segundo, que é o Hertz, usamos rotação por minuto, que é por minuto. E aí, se eu quiser transformar RPM para Hertz, basta eu dividir por 60. Por que 60? Tem que lembrar que em 1 minuto a gente tem 60 segundos. Então, fazendo essa divisão, você consegue achar a correspondência para Hertz. Ótimo. E ainda para você, professor, uma pergunta de terceiro ano agora. Explique a diferença entre potência elétrica e a potência de um motor de carro. Ah, muito bem. Eu dei esse exemplo, inclusive, respondendo a outra pergunta que envolvia a relação de potência com energia, mas, no fim das contas, potência, não importa se eu estou falando de potência elétrica ou potência de um motor de um carro, as duas têm a ver com a mesma relação, que é a quantidade de energia que variou ou de quantidade de energia que foi consumida dividido por tempo. Quando nós falamos de potência elétrica, por exemplo, nós estamos pensando em aparelhos elétricos, em chuveiros, ferros de passar, televisores e dentre outras coisas, né? Então a gente está pensando na energia elétrica que é usada para fazer aquele equipamento funcionar. Vou pegar o exemplo da televisão agora. Se eu pego uma televisão que está ligada ali durante 2 horas, que seja, eu vou ter uma certa quantidade de energia que será consumida, né? Isso depende, claro, de alguns fatores da própria construção da televisão, né? Se eu tenho uma televisão que tem 32 polegadas ou são 43 polegadas, se é uma televisão de LED, se é de LCD, se é de tubo, aquela antiga que a gente chama de CRT, cada uma delas tem um consumo de energia que é um pouquinho diferente, né? Se eu penso num ferro de passar, se eu posso ter um ferro de passar que é um pouco mais potente do que o outro, ou um forno de micro-ondas, ou outros equipamentos, se você pensar na sua casa. No caso de um automóvel, o que você está pensando ali? É na quantidade de energia que eu consigo transferir para as rodas do carro. Então, aí depende da potência do motor. Quanto de energia eu consigo transferir? Será que é pouca energia, que é o caso de um motor geralmente de carro 1.0? Ou será que é muita energia, que aí eu posso pensar em carros esportivos? Então, a potência de um motor de carro depende da quantidade de energia que eu estou transferindo para o sistema de transmissão. Isso considerando o mesmo intervalo de tempo também. Então, se eu piso no acelerador de um pedal de acelerador de um carro 1.0, eu vou ter a mesma resposta em termos de velocidade que eu teria, por exemplo, se eu fizesse a mesma coisa com um carro com motor 3.0 ou 4.1, um carro esportivo? Não, né? A gente vai ter diferenças ali, porque a quantidade de energia foi maior nesse caso. Então, a potência daquele motor foi maior. Então, a gente pode dizer que existe uma coisa semelhante entre os dois, né? Mas aí os contextos são diferentes. Espero ter respondido a pergunta. Ótimo. E agora chegou uma pergunta aqui do 9º ano, professor Bruno. É da nossa aluna Alice. Obrigada, Alice, pela sua participação. É da Escola Romualdo José da Costa, de Justinópolis. Ela pergunta: na meiose, assim como a mitose, os cromossomos também são duplicados quando a célula está preparando-se para se dividir, porém ocorrem duas divisões celulares? Primeiro, obrigado por sua pergunta, Alice. Estou muito feliz porque o 9º ano começou a participar muito mais e isso me deixa bastante feliz mesmo. Bom, a duplicação do cromossomo acontece tanto antes da mitose quanto antes da meiose, numa fase que a gente chama de intérfase, que é a maior fase, sim, da célula. Então, o cromossomo vai se duplicar aí na intérfase. E aí, o que vai ter de 2 divisões na meiose vai ser, uma subdivisão mais detalhada seria prófase, né? Metáfase, anáfase e telófase. Nós vamos ter 2 vezes esse tipo de divisão na meiose. Na mitose, apenas uma vez. Na mitose, você tem a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Na meiose, você tem prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Aí depois, prófase 2,
metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Eu não entro tanto em detalhe quanto a isso, porque eu acredito que entender de uma maneira geral o processo da forma que eu passei ali no quadro e na aula é muito mais importante. Saber que gera 4 células filhas, no caso da meiose, saber que são 2 células filhas no caso da mitose. Se você guardar isso, eu vou ficar muito satisfeito. Muito obrigada, professor Bruno, porque agora chegou a hora de mais uma pequena pausa. Participe você também do Tira Dúvidas, que no próximo bloco contará com a participação do professor Vinícius Braz, de Biologia, e da professora Leonora Campos, de Ciências. Eu agradeço a presença dos professores Bruno e professor Júlio. E você, estudante, já sabe, é só ligar no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Já estaremos de volta, não saia daí.